É com muita esperança que o mundo espiritual nos vê hoje nos congregarmos em torno de Jesus, como os habitantes daquelas aldeias à volta do lago de Genezaré se reuniam no final da tarde também, junto à famosa árvore sob a qual Jesus se habituou a ensinar. Que essa árvore da boa vontade, que acolhia naquele tempo como acolhe agora, nos receba a todos nessa oração inicial, para que falemos o que precisa ser falado, transmitamos o que precisa ser transmitido e ouçamos o que precisamos ouvir, reconstruindo os significados e os conteúdos que o instrumento não for capaz de transmitir. Pai nosso, Deus nosso que está nos céus e na terra, na árvore e no lago, na criança e no idoso, no jovem e no adulto, no homem e na mulher, em todos aqueles que estão ali. Santificado seja o teu nome, Deus, pois teu nome é amor. Que esse amor venha a nós e que nós sejamos o vosso reino, o reino de amor, pois que nele seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o pão da compreensão, o pão da aceitação, o pão do perdão, nos seja oferecido hoje e sempre, e que nós o assumamos, o incorporemos para nos fortalecer. Perdoa-nos, Pai, dos nossos equívocos, dos nossos padrões, das nossas crenças, cultivadas inadvertidamente. Da mesma forma com que nós temos perdoado as inadvertências, os erros, os equívocos daqueles que nos cercam. Que nós, nos alteando aos planos vibratórios do perdão, recebamos também o perdão, a limpeza, a higienização espiritual por parte dos céus. Não nos deixes, Pai, cairmos e recairmos na tentação dos mesmos erros, para assim nos liberarmos, nos libertarmos de colhermos desses erros os antigos equívocos, os antigos males, as antigas dores. Livra-nos, Pai, assim de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, uma alegria muito grande estarmos aqui, em mais um encontro do nosso curso Aprendizes do Evangelho. Mas aqui virtualmente, como lá, no Semente de Luz, na João Ramalho 158, esse curso é o curso de acolhida das pessoas. Acolhida no sentido de que uma pessoa que não assistiu às aulas anteriores possa entrar em qualquer altura do curso. Apesar de que aqui pela internet você tem a alternativa de ir até o canal Maurício Zomignani, você vê o meu nome grafado corretamente aí no Face mesmo, e ter acesso a quase todos os encontros anteriores. Então, quem estiver entrando agora, muito obrigado pela sua opção, por você dedicar seu tempo, e eu convido você a conhecer os nossos encontros anteriores e assim perceber a completude dos ensinamentos que aqui nos são passados.
nós temos sido convidados, primeiro de uma maneira explícita, à expansão do ponto de vista em diversos momentos, a sairmos do sectarismo, do egoísmo, da competição e das guerrinhas que tanto nos apequenam, para expandir, para ampliar o nosso ângulo de visão. E hoje nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Nós já fizemos 2 encontros sobre esse capítulo e hoje vamos encerrar as nossas conversas pensando a questão da morte. A morte é a grande fronteira, é o grande paradigma, é o medo de base que gera todos os outros medos, todas as desesperanças, todas as revoltas. Os nossos sentimentos desarmônicos, eles têm essa origem única e, portanto, nós precisamos de um outro ponto de vista, olhar a morte de um outro ponto de vista. A morte segundo a antropologia, segundo a psicologia, segundo todas as ciências sociais, e é óbvio que assim seja, é vista como o nosso problema fundamental. E nós, no ambiente do cristianismo, do espiritismo cristão, mais do que nunca, precisamos perceber que essa doutrina, que é regida pela revelação dos espíritos, de seres que já estiveram na carne e que nos falam através da mediunidade para a carne da pátria espiritual, eles são em si, não tivesse mensagem nenhuma, são em si a comprovação de que a vida continua, a comprovação de que as nossas dores são equivocadas, de que a morte, como nós concebemos, simplesmente não existe. Então, o Espiritismo, mais do que por suas mensagens, mais do que por Allan Kardec, mais do que por sua doutrina propriamente dita, mas pelo próprio fato gerador do Espiritismo, que é a comunicação dos espíritos, ela já nos dá um eloquente recado, um significativo, um profundo recado prático. A morte não existe. A vida, o fim da vida é apenas o início de uma nova fase da vida. Tudo continua, tudo é uma integração no projeto de Deus. Essa mesma revelação que Jesus já tinha vindo trazer com a ressurreição, o Espiritismo vem trazer com a reencarnação, com a certeza da vida eterna, com a certeza da justiça perfeita, da justiça e da bondade perfeita de Deus Nosso Senhor. Isso é nos preencher dessa certeza, é consolador. Por isso o Espiritismo foi chamado por Jesus de consolador, que ele, ao prometer que se nós nos mantivéssemos fiéis às suas ideias e aos seus sentimentos, ele nos rogaria ao Pai e nos enviaria um outro consolador. E o Espiritismo é esse outro consolador. Quem acompanhou o filme, o trabalho de Chico Xavier e de tantos outros médiuns nas cartas consoladoras, sabe por que o Espiritismo é o consolador. Quem meditou sobre o fenômeno mediúnico, sobre a certeza que o fenômeno mediúnico dá a todas as pessoas de boa fé, sem preconceitos científicos, filosóficos ou arrogantes que sejam,
a certeza da continuidade da vida, essas pessoas todas veem abrir-se à sua frente uma cortina que amplia muito a sua vida. É como um ator que vivesse no palco e que, conforme as cortinas do teatro se abrem, ele percebe que a vida vai muito além do que aquele pequeno palco. Então, hoje viemos pensar sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que está lá no capítulo 5, no item 21 e seguintes. Todos eles vão nos permitir uma nova visão sobre a morte. Aqui nós lemos assim: quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, acima do terra a terra da vida, para compreenderdes o bem, que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, que a sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino, atua para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Como se diz no Oriente, não cai uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus. Como disse Jesus, todos os pelos das vossas cabeças estão contados. É lindo isso, né? Isso está no primeiro e segundo parágrafo desse item 21. E depois, lá no quinto parágrafo, tem um outro trecho precioso. Todo o texto é muito interessante, merece ser lido e estudado. Nós vamos destacando alguns para estimular que você faça essa leitura e esse estudo. No quinto parágrafo, então, lemos assim: regozijai-vos, alegrai-vos, ao invés de vos lamentar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias, não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Eu vou repetir: alegrai-vos ao invés de vos lamentar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias, não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Nós frequentemente, quase sempre, associamos a morte como uma punição de Deus. Mas será que esse mundo que nós temos, tão perfeito, tão agradável, tão justo, tão amoroso, que nos permita falar que quem fica aqui é premiado? Ampliar o ponto de vista é fundamental. E nós vamos propor para todos os amigos e amigas um pequeno exercício onde nós, para ampliar o nosso ponto de vista, nós nos coloquemos no lugar dos nossos orientadores espirituais,
numa perspectiva mais ampla que eles conquistaram. Vamos imaginar que nós tivéssemos filhos pré-adolescentes ou no início da adolescência e eles fossem encontrados por nós, filhos, sobrinhos, netos, nós voltando para casa encontrássemos nossos filhos, sobrinhos ou netos em lágrimas, absolutamente desesperados, desmanchados mesmo de tristeza. E nós perguntando a eles, vou acender a luz aqui, nós perguntando a eles por que desse choro, por que daquele desespero terrível, o nosso querido, o nosso pequeno ou a nossa pequena nos dissesse que uma roupa, uma calça, uma blusa, que eles gostam muito, que a sua roupa preferida tinha se rasgado. O que aconteceria se o nosso pequeno ou a nossa pequena nos falasse que aquele desespero todo fosse por causa de uma calça ou de uma blusa que se rasgou? O que você falaria para ele? Você, vó, tio, irmão, mãe ou pai? Pense um pouco. Não precisa de muita reflexão, na verdade, não é? A gente talvez até sorriria diante de tudo que a gente imaginou que pudesse ter acontecido para ele para estar tão desesperado assim. Sorriria aliviado e observaria, mas meu sobrinho, meu filho, meu neto, meu irmão, é por isso que você está chorando? Quando você ganhou essa calça, essa blusa, você não sabia já que as coisas de tecido, elas têm um tempo de validade? Que o tempo e o uso vai fazendo com que elas se desgastem e vai chegar um momento que elas vão virar pano de chão? Você já não tinha percebido que nós, para fazer a limpeza da casa, usamos calças velhas, blusas velhas? E que isso acontece exatamente porque tudo que é matéria tem um tempo certo de vida? Você não sabia disso? Aí a criança que estava desarvorada começa a piscar, começa a pensar e fala: eu sabia, mas nunca pensei nisso. Nunca pensei que a minha blusa preferida, que a minha calça preferida fosse um dia acabar. Mas acaba, filho, acaba sim. Tudo que é material um dia acaba. Não precisa se desesperar desse jeito, porque papai e mamãe, quando você tiver necessidade de mais uma blusa ou mais uma calça, papai e mamãe vão dar para você. Não é assim? E se aquele choro desesperado fosse porque um amigo seu na escola teve a sua calça rasgada ou a sua blusa rasgada? Nós não repetiríamos o mesmo raciocínio com ele? Mas por que chorar pela calça e pela blusa do seu amigo? Ah, mas era uma calça e uma blusa muito bonitas. Sei, filho. Mas tudo que é matéria tem o seu tempo de vida. Tem um início, tem um meio e tem um fim. Para tudo que existe é chegado um tempo, num decorrer de um tempo, e da ação da própria vida, que vai se desgastando, vai se corroendo, vai se perdendo, vai se rasgando, e tem que ser descartado ou reincorporado à própria natureza. A matéria tem ciclos de início, meio e fim, onde há uma geração, há um uso e há
dissolução, há uma desagregação natural. Vocês estão entendendo o que essa fala natural, tranquila e óbvia que nós faríamos para os nossos pequenos? É exatamente isso que os nossos amigos espirituais nos vieram dizer hoje quanto à perda dos entes queridos? Ao nos ver, eles ao nos verem desarvorados, amargurados, perdidos pelo falecimento dos nossos entes queridos, e é óbvio que a transição planetária tem trazido uma quantidade de mortes superior, muito acima do normal, fazendo com que a grande maioria das famílias esteja experimentando, ou das pessoas entre suas amizades, suas relações, esteja experimentando o fenômeno da morte. A nós também eles estão perguntando: mas vocês, ao virem para a Terra, vocês não sabiam que tudo que é matéria tem início, meio e fim? Que tudo que existe na matéria está destinado à desagregação? Você já não tinha vivido na sua vida com animais domésticos, um peixinho, um cachorro, um gato, essa vivência da morte? Você já não tinha em criança vivido através de um avô, de um tio idoso, a vivência da morte? Você já não sabia pelo noticiário, pelo comentário das pessoas, fulano morreu, vou no velório de fulano? Você já não sabia que a morte faz parte da vida? Então por que esse desespero todo? Quando apenas a roupa, o corpo é como a blusa e a calça, que se desgastam e que quando for necessário, Papai do Céu nos dará outra. É assim, o ciclo da matéria é esse. Se nós ouvirmos o que os nossos anjos de guarda, espíritos protetores, estão nos dizendo, nós teríamos uma tranquilidade muito maior, porque a nossa cultura dramatiza a morte. Assim como um adolescente dramatiza tudo, qualquer situação que sugira a perda, ele já abre um berreiro, já se desequilibra, já fica absolutamente fora de si. Nós, na nossa imaturidade espiritual, precisamos ouvir os nossos maiores, os nossos cuidadores, que são sim na função de pai, mãe, professores, para perceber o seu tom de voz tranquilo e dizer para nós que não importa tanto a roupa, filho. Você está bem? Como assim, pai, mãe? Não, você está lamentando a calça e a blusa, mas eu quero saber, e você? Como é que você está de saúde? Como é que você está se sentindo? Não, eu estou bem. Então, vamos nos alegrar por você estar bem de saúde. A roupa, a calça e a blusa, assim como vieram, vão. Nós temos nos apegado, lamentado, brigado com a vida porque os corpos falecem. Mas e nós, espíritos, estamos bem? Porque nós não somos o corpo. Essa é a grande revelação da visão espiritual. Nós não somos homens, não somos mulheres, nem brancos, nem negros, nem velhos, nem jovens. Nós não somos brasileiros, argentinos, ricos ou pobres, espíritas ou evangélicos. Nós não somos engenheiros, mestres de obra, pedreiros.
Essas são apenas roupagens momentâneas, com as quais nós vamos viver, mas às quais nós não devemos nos apegar. Palavra fundamental desse nosso estudo. Essa outra perspectiva que nos fala: filho, amanhã você vai para a escola e você vai rever o seu amigo. Sim, mas ele não vai estar com a calça e a blusa. Não vai estar com outra. Nós também vamos nos encontrar com os nossos amigos, com os nossos parentes, nossas mães, nossos avós, nossos irmãos, nossos filhos. Vamos nos encontrar. Mas eles não vão estar na matéria. Não vão estar na matéria. Mas o que importa? O que importa é que eles estejam bem, que eles estejam alegres, confiantes, crescendo, se emancipando. E para eles o que importa é a mesma coisa em relação a nós. Que nós estejamos bem, crescendo, nos curando, nos emancipando. Para isso não podemos nos apegar. Diz Jesus que não coloquemos o nosso coração onde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Porque onde estiver nosso tesouro, lá estará nosso coração. A revelação espiritual mostra isso de uma maneira muito evidente. Que os espíritos apegados ao corpo rondam os cemitérios, grudados ainda nos despojos, às vezes sentindo como se ainda tivessem no corpo a decomposição cadavérica, por apego. Outros, por apego a seus hábitos e seus vícios, frequentam lugares de viciados, de craqueiros, de sexólatras, de alcoólicos, de invejosos, de vingativos. Tudo isso são vícios. O vício não é apenas o álcool ou a cocaína. Há diversos, inúmeros vícios mentais que aquelas pessoas apegadas a certos hábitos, dependentes de certas situações, depois de morrer, não conseguem essa emancipação, esse crescimento e essa cura por terem cultivado o apego, por terem se habituado e produzido uma dependência com relação a esses hábitos, a esses vícios. Será que as nossas amizades, será que os nossos amores precisam também ser vícios? Que nos façam nos apegar, nos apequenar, nos aprisionar? A revelação dos Espíritos está mostrando que não. Nós podemos e devemos lidar com a morte de uma maneira mais natural. A morte é sim a única certeza de quem vive. A morte não é uma desgraça nem uma punição. A grande maioria das vezes morre-se para ir para uma situação mais condigna, mais acolhedora. Nós precisamos mudar nosso ponto de vista. Nós que estamos sofrendo e fazendo sofrer os nossos entes queridos, porque essa ligação entre nós conduz a nossa revolta, conduz nosso inconformismo, nosso veneno para eles. Nós nos tornamos obsessores dos nossos entes queridos com o nosso inconformismo e a nossa revolta. Ao contrário, amor não é para isso. Amor é para nós enviarmos e recebermos estímulo, confiança, compaixão, fraternidade. Sejamos compassivos, coloquemo-nos no lugar deles. Coloquemo-nos no lugar deles. E coloquemos
outros focos, outros alvos de amores aqui na Terra. Se você provocou a morte de um feto através do aborto, se você cometeu qualquer espécie de erro, se você teve uma mãe, uma tia, uma avó falecida sem ter a maturidade para se reconciliar, para pedir perdão, se você prejudicou qualquer pessoa cuja reparação nesse momento seja impossível pelo falecimento da pessoa, não desista. Reconcilie-se já. Fazendo o quê? Ajudando outras pessoas em condições similares. Aquele homem ou aquela mulher que praticaram o aborto são as melhores pessoas para orientar jovens em situação de gravidez precoce. As pessoas que desenvolveram dependências e conseguiram se livrar, como nos Alcoólicos Anônimos, são excelentes orientadores de outros alcoólatras, de outros cocainômanos, de outros dependentes de chocolate, de sexo, de jogos, de consumo compulsivo. São tantos os vícios. Nós nos curamos. O 12º passo dos Alcoólicos Anônimos fala isso. A melhor maneira de nós nos curarmos é ajudarmos a curar o outro. Por quê? Porque, como diria Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é nos transformando e estimulando a transformação do outro que nós mesmos consolidaremos a nossa transformação. Voltemos a nossa energia que hoje está nessa hemorragia terrível da revolta e da pena de nós mesmos. Redirecionemos, curemos as nossas feridas com a compreensão evidente do fenômeno morte e redirecionemos toda essa energia para o bem. E cada vez que você for num asilo e ouvir uma senhora, um senhorzinho nas suas queixas, nas suas lamentações, nos seus planos, nas suas memórias saborosas, saiamos de lá e direcionemos a gratidão daquelas pessoas à nossa avó com a qual não conseguimos nos reconciliar. Quando você ajudar crianças num abrigo, crianças necessitadas, quando você adotar uma criança, fale com o ser que você não deixou nascer e diga para ele: esse gesto é em sua intenção. Que a eventual luz gerada nesse gesto vá diretamente para o seu peito, lhe fortaleça, lhe dê energia, lhe dê coragem para enfrentar tudo que você precisa enfrentar. E assim, fazendo bem aos outros, você curará a sua revolta e sua autocompaixão. Faça o bem, pratique a caridade. Esse é o grande remédio para curar o inconformismo e a revolta em relação à morte. O que você acha disso? Não é um excelente remédio? O amor cobre a multidão dos pecados, revelou Jesus Cristo. E esse amor, na prática, o amor caridade, o amor fraternidade, o amor solidariedade que você fizer a todos os necessitados, em intenção dos seus queridos, vai chegar a eles como flores, como perfumes de luz, que farão um enorme bem para todos eles. Vamos lá? Vamos ver o que a gente obtém dos amigos que estão aqui conosco. Edinaldo Maria Moreira, Glorinha Eliana Quiodo, Adileia, Edila, Cláudia,
Valéria, Dilma, Sueli, Miriam, Vera, Beth, Rita, Vanessa, Vera, sejam todos muito bem-vindos. A Beth nos fala assim: indicação de filme sobre esse tema, O Anjo. Sinopse: O Anjo é um longa-metragem produzido por um grupo de artistas espíritas com o único propósito de confortar os corações das pessoas. Vejam, a Beth coloca o link para esse filme, que pode servir na sua cura, na sua compreensão, na sua aceitação do fato mais certo e mais óbvio de quem vive. Muito legal, Beth, muito obrigado. Cris, Rosana Godoy, Adelaide Ferreira. Adelaide nos fala assim: entender e aceitar a forma natural da passagem tranquiliza muito. Nós precisamos alcançar essa forma natural da passagem, da morte, da desencarnação. O nosso coração não diz que as pessoas não estão finadas como a nossa cultura materialista trata os mortos? O dia de finados é o dia dos mortos. Eles estão finados, eles acabaram? Nós sabemos que não, nós sentimos que não. Então, lidemos com eles como pessoas que estão distantes. Pensem comigo, nós não estamos aprendendo com a tecnologia, e muito mais agora nessa pandemia, a amarmos à distância, já que não podemos nos aproximar, temos que guardar distância entre nós. Nós não estamos aprendendo a fazer reuniões, a trabalhar, a vender coisas, a comprar, tudo à distância. Por que nós gostamos de fazer tudo à distância pela tecnologia e não aceitamos amar à distância como nos impõe a situação da morte? Assim como o celular e a internet estão para as nossas relações, a mediunidade está para a relação entre nós e os nossos amados. A mediunidade e a caridade. Porque a mediunidade em situações típicas, raras, permite mensagens dos mortos para nós, porque a mediunidade em situações muito mais comuns do que a gente pensa, quando nós estamos com o nosso peito harmonizado, permite que nós tenhamos encontro com os nossos falecidos durante o sono e permite que nós tenhamos encontros com eles aí sim, no fato mais corriqueiro das nossas vidas, que é nas intuições. Um perfume, uma lembrança que a gente tenha do nada, não é do nada. São os nossos queridos, os nossos amores que estão ali conosco. E que só a nossa teimosia, o nosso pessimismo, a nossa depressão pode afastar e entristecer. E aí, assim como nós chamamos os espíritos desarmonizados para orientação nas mesas mediúnicas, nós também precisaremos ser chamados durante o sono para tratamento e orientação por amigos espirituais, porque nós estaremos como obsessores dos nossos amores, prejudicando-os. E é por isso que o mundo espiritual nos manda momentos como esse, para nos fazer avançar na aceitação e na saúde espiritual. O que você acha? Não é um ótimo convite? O Edinaldo nos fala aqui: sabe as palavras, Maurício, hoje consigo entender e aceitar melhor a passagem. Precisamos desse avanço. Precisamos. A Adileia fala: temos que abrir mão das bagagens desnecessárias. Maravilhosa sua lembrança, Adileia. É fundamental nós irmos nos desapegando, tirando das nossas vidas, tirando esse condicionamento que nós mesmos nos impusemos.
Seremos felizes quando tivermos carros novos, casas, quando viajarmos, quando tivermos tanto em dinheiro. Isso tudo nos apega, nos impede de voar e impede todos aqueles que estão conosco na matéria e sem corpo também. A simplificação, a abrir mão das bagagens desnecessárias em relação à matéria, em relação às emoções, aos nossos apegos, aos nossos grudes, ao nosso inconformismo, à nossa revolta, fará com que a gente voe e, como nós somos animais gregários, voamos em bando, os nossos amores voarão conosco. Não é? Muito legal. Eduardo, fazendo bem às pessoas. Fazendo bem às pessoas, o que você faz bem para o outro, faz bem para você. E fazendo bem para o outro e para você, se você remeter essa luz aos seus amores, fará bem para eles também. Adileia, a morte não nos tira da nossa família. Apenas trocamos a família encarnada pela desencarnada, que são os que foram antes de nós. É essa mudança de ponto de vista que vai fazer com que aquela sensação de perda que oprimia, que deprimia, que adoentava e que as pessoas acham que é inevitável porque estão focadas na matéria, simplesmente se diluir, porque não perderam nada. Divaldo conta em uma de suas palestras que uma vez foi procurado por uma senhora que falou assim: "Ai, seu Divaldo, eu estou muito triste, me ajuda por favor, eu perdi meu marido." Ele olhou para ela assim e falou: "A senhora olhou debaixo da cama?" Ela: "Como assim?" "Não, a senhora está falando que perdeu ele, a senhora procurou bem?" Ela ficou sem entender. "Como que a senhora perdeu? A senhora está me falando que ele deixou seu corpo na terra, mas ele não está perdido. Perdido está quem foca o seu amor, foca a sua vida naquilo que perece. Opte por ficar com aquilo que permanece. Optemos por lembrar dos nossos falecidos pela vida e não pela morte. Pelo amor que vocês nutrem entre vocês e não pelo desespero pelos despojos que ficaram. Não há razão para esse desespero. Eles estão estudando, eles estão trabalhando, eles estão aprendendo, eles estão se curando. Guardemos essa certeza. Essa é a lógica da vida. E essa certeza nos liberta e os libertará também. A Sueli dos Santos Rosa, nossa grande amiga, fala assim: "Eu sou extremamente grata a vós, a casa e tantos amigos. Muitas passagens cedo, minha mãe, mas a passagem do meu filho, Senhor. Todos os dias uso de oxigênio na alma. Agradeço vocês demais, suas palavras e tantas vezes a ajuda dada. Precisamos da educação para a morte." Sueli é uma professora por excelência e ela usa uma expressão linda aqui: educação para a morte. Há uma psicóloga americana que trouxe esse tema da tanatologia como um tema que a humanidade precisa estudar. Nós precisamos ver a troca de roupas gastas por roupas novas, ou seja, a reencarnação, como um fato óbvio, previsível, não em seu horário e seu dia, mas absolutamente previsível para todos nós, não é? Como diz meu amigo Maurício Somignani, amamos amamente seu filho. Deus nos ama em liberdade e nós precisamos amar o amor.
Quando nós resolvemos amar o corpo, nós apodrecemos com o corpo. Quando nós amamos o amor que há nos filhos, nos maridos, nas mães, nos pais, nos irmãos falecidos, nós não vamos perder mais. Nunca mais. Chega de perdas. A perda só acontece porque nós nos apegamos naquilo que desfalece, que só poderia perder. Não é? Quando a gente se apega ao eterno, quando a gente se vincula ao eterno, a gente não vai perder nunca mais. Não é? A Dilma fala, no momento não, porque mesmo com todo aprendizado que a morte não é o fim, ainda sentimos muito. É verdade. Nós precisamos aceitar a nossa condição, o nosso apego, a nossa condição momentânea. Não podemos querer dar saltos. A vida não dá saltos, a evolução não dá saltos. Mas nos colocar a caminho, sofrer as perdas, principalmente nos primeiros meses, talvez até nos primeiros anos de uma morte muito significativa, seja absolutamente natural e esperado, a sombra. Ela acontece, nós vivemos essa sombra, mas sabendo que a noite não é para sempre e que o sol há de brilhar mais uma vez. O sol brilha sempre. O que morreu para nós renasceu para outros amores e a vida continua, não é? Muito legal, Dilma. A Elaine falando, é muito difícil, acabei de perder a minha mãe. É essa situação. Permita-se o luto, permita-se chorar, permita-se sentir falta. Acima de tudo, todos nós nos permitamos a saudade, essa conquista preciosa da alma. Mas gradativamente voltemos a viver. Percebamos o drama quando ele se instala, e esse não. Não aumentemos a nossa fogueira jogando combustível nela, mas vamos adicionando pequenas quantidades de água com o dia que continua, com as outras pessoas que também precisam dos nossos amores. Se morrer um filho, temos outro. Se não temos outro filho, temos um sobrinho, temos crianças necessitadas, e assim nós vamos percebendo que Jesus amou a todos, que o Pai é nosso, que nós somos irmãos por parte de Deus de toda a humanidade, que nós temos uma mesma família de sangue em toda a humanidade. Que quanto mais nós percebermos e vivermos isso na fraternidade, muito melhor estarão os nossos falecidos e muito mais vigorosamente reviveremos nós mesmos. Graças a Deus, meus amigos, vamos agora convidar a sublime enfermeira para nos ajudar. A sublime enfermeira que vem nos acolher, vem nos dar colo, vem nos acalentar, vem nos dizer, isso também passa. Balançando, nos amando, nos acolhendo, com todo o seu imenso amor. Saudemos esse acolhimento, saudemos esse amor, dizendo, Ave Maria, Tu és cheia de graça. O amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, esteja conosco, acolhe-nos, acalenta-nos, revigora-nos para a fraternidade e a caridade. Agora,
nessa hora da nossa morte, da morte do nosso homem velho e do renascimento desse homem novo, pela fé, pela confiança no bem, pela confiança na vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, que esse estágio, esse outro ponto de vista, favoreça o apaziguamento, a aceitação e nos impulsione a todos a fazermos da morte vida, revivendo, renascendo, ressuscitando para aqueles que nós amamos, a exemplo de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Convido vocês a todos os dias às 18 horas estarmos juntos no Oração Ação, lá na página Maurício Somignani, e a estar juntos aqui nos vários estudos de Evangelho. Tem um calendário abrangendo diversos dias. Na sexta-feira, às 15 horas, um trabalho muito interessante de assistência espiritual àqueles que estão sentindo influências desarmonizantes. E 2 sábados por mês, pela manhã, o trabalho de saúde física, que a corrente médica do espaço trabalha com grandes trabalhadores do Semente de Luz para nos revigorar e auxiliar nos tratamentos de saúde a partir do Espírito. Sejam todos muito bem-vindos, uma gratidão muito grande por tudo que vocês têm trazido, temos trazido uns para os outros. 1 mais 1 é sempre mais que 2, e continuaremos juntos na próxima quinta-feira, 19h30. Compartilhe. Se você entender que esse vídeo pode servir para alguém, compartilhe. Espalhemos a verdade e não a mentira, espalhemos o amor e não o ódio. Até a próxima!